Nós vamos para a palavra de Deus, capítulo 1, aliás, do versículo 3 ao 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Nós estamos na série, que eu comecei há 3, 4 semanas atrás e depois eu não preguei mais. E a gente pulou umas 3 semanas e hoje a gente vai continuar nessa série, que é essa série que está lá da carta de Paulo aos Colossenses. E hoje a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 14. Se você encontrou, se coloque em pé para que a gente possa ler esse texto da palavra de Deus. Amém? Acharam? Achou? Fala amém. Não achou? Misericórdia. Amém. Vamos ler? Diz assim: sempre agradecemos a Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou até vocês. Por todo mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo vocês possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Versículo 12: dando graças a Deus que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã e obrigado pela tua palavra, porque ela é suficiente na nossa vida. Nós não temos outra necessidade na nossa vida além da tua palavra. Então eu peço que o Senhor sonde cada coração, Senhor, sonde, Senhor, cada terra, Senhor, aqui fértil nesse lugar. E que a semente da tua palavra possa ser plantada para que ela possa germinar e dar frutos, Senhor, de transformação, frutos de metanoia, de mudança de mentalidade, de mudança de vida, de mudança, Senhor, de direção e de rota, Senhor, dos nossos valores. Essa é a minha oração. Eu declaro que tudo aquilo que se levanta contra a tua vontade, tudo aquilo que se levanta contra, Senhor, a unidade da tua igreja, tudo aquilo que se levanta contra o teu conhecimento, caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro esse lugar, Senhor, tomado pelo teu Espírito. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém, queridos. Nós temos falado dessa carta de Paulo aos Colossenses. Eu quero trazer para vocês, lembrar, fazer uma recapitulação aqui sobre os principais problemas que Paulo enfrentava nessa igreja. Nós falamos na primeira mensagem sobre identidade. A maneira como nós precisamos entender que o Evangelho quer produzir em nós uma identidade. Que Deus tem para nós uma identidade original e verdadeira, que muito do que vivemos na nossa vida natural, ela não é fruto da nossa identidade na fé. Porque nós precisamos perdoar, porque a nossa identidade como filhos de Deus requer de nós o perdão ao outro. Porque nós precisamos ter misericórdia, porque a nossa identidade em Cristo Jesus requer de nós que nós tenhamos misericórdia, empatia, compaixão. Então, queridos, não é porque aquela ideia de que temos que obedecer, porque eu tenho que obedecer porque senão Deus vai me castigar. Não, você tem que obedecer porque é quem você é a sua identidade. Então, Deus quer produzir em você uma identidade, Deus quer revelar em você uma identidade de alguém que você foi criado para ser desde o ventre da sua mãe.
A verdade é que nós fomos instruídos através da identidade dada por homens a viver de uma maneira indigna daquilo que nós fomos criados, de uma maneira totalmente dicotômica, diferente, né, daquilo pela qual nós fomos criados. Nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Cristo. Nós fomos criados para revelar um reino. Nós fomos criados para revelar uma identidade, uma pessoa que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos entender e tomar posse dessa identidade. E agora nós vamos para a segunda mensagem. E a mensagem de hoje, o tema dessa mensagem é a obra de Cristo. Fala assim, a obra de Cristo. Nós precisamos entender a obra de Cristo, porque a obra de Cristo é o motivo pela qual nós recebemos essa nova identidade. A obra de Cristo é o motivo pela qual nós fomos adotados como filho. A obra de Cristo é o motivo pela qual não existe mais em Cristo Jesus nenhuma condenação contra a nossa vida, não porque somos perfeitos, mas porque Cristo já pagou o preço pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões. O que está acontecendo naquela igreja é algo que é muito parecido com o que vivemos hoje. Então, alguns dos problemas que aquela igreja enfrentava, sincretismo religioso. Pastor, o que é isso? É uma bagunça religiosa que eles estão vivendo. Eles estão vivendo em um lugar onde tem filosofia, judaísmo, misticismo e ascetismo misturado no mesmo lugar. Imagina essa igreja. Então, eles estão cultuando anjos, eles estão trazendo uma mentalidade de misticismo, de medo de espíritos. Eles estão trazendo uma ideia de que existe algum dentre os irmãos da igreja que, por causa da sua capacidade de se santificar, de se autoflagelar, eles tinham um lugar mais perto de Deus do que os outros. Então eles traziam a ideia de que alguns eram especiais no reino. E eles também traziam o judaísmo, né? Aquela ideia de que guardar o sábado, de que se circuncidar, participar de algumas festas judaicas fazia com que a gente fosse salvo completamente, que Jesus somente não era suficiente para a salvação, que precisava também alguns dessas leis judaicas para complementar o sacrifício de Jesus. Outra coisa, outro problema que eles tinham nessa igreja, o gnosticismo que nascia ali, que propagava a ideia do dualismo entre a matéria e o corpo. Então, o que esse gnosticismo trazia como principal fundamento? Que tudo aquilo que é matéria é essencialmente ruim, e tudo aquilo que é espírito é essencialmente bom. Ou seja, acreditar nesse dualismo gnóstico faria com que as pessoas automaticamente negassem a divindade de Jesus Cristo, porque é impossível Jesus nascer em matéria, porque é isso que a Bíblia diz que ele nasceu, como homem, não é isso que a Bíblia diz? Se ele nasceu como homem, é impossível, pelo dualismo gnóstico, ele ser um Deus, porque ele nasceu imperfeito. E eles traziam essa ideia de forma muito clara, e o apóstolo Paulo está nessa carta combatendo toda essa realidade. E a outra coisa é o misticismo, né? Eles acreditavam que existia um espírito entre Deus e os homens que precisavam ser pacificados. Então eles tinham uma ideia de que, assim, se alguma coisa ruim estava acontecendo na vida deles, é porque existiam alguns espíritos que ficavam entre Deus e o homem. Esses espíritos estavam no meio, e para você chegar até Deus, você precisava pacificar esses espíritos. Olha que bagunça religiosa que esse povo está vivendo. Então eles estão vivendo esquisitismo religioso profundo, né, que a gente precisa olhar para isso e reconhecer que muito disso nós temos hoje. Muito dessa bagunça religiosa nós temos hoje. Nós precisamos entender o que de fato é a obra de Cristo na nossa vida e o que isso representa para nós como cristãos. Nós somos feitos, como diz em Gálatas 5, que nós somos livres, amém? Que Cristo nos tornou livres. Então nós somos livres, queridos. Nós não temos mais que ficar preocupado com tantas coisas como essa igreja se preocupava por causa desse ensinamento errado desses falsos líderes que estavam ali no meio. Então a primeira coisa que acontece no capítulo 1 é a saudação, que é a introdução que nós demos na semana retrasada. E depois ele vai falar sobre que a vida cristã deve seguir de processo na direção de uma verdadeira dedicação a Cristo. A vida cristã precisa progredir. Fala isso para a pessoa que está ao teu lado. Você precisa progredir.
A coisa mais difícil na vida cristã não é você conhecer Jesus e vir até Ele. A coisa mais difícil na fé é você permanecer em constante evolução e crescimento na sua fé. E esse é um alerta, eu quero dizer para você, para os crentes velhos de casa. Porque eu às vezes encontro com pessoas que têm vivido tempo dentro de um lugar, de um ambiente religioso como esse, e o que nós encontramos nessas pessoas muitas vezes é um contentamento com aquilo que viveu. Eles se colocam em um lugar onde parece que eles já viveram tudo que eles podiam viver em Deus. Ah, pastor, eu já servi, eu já fiz isso, eu já preguei, eu já fiz célula, eu já toquei no Ministério do Louvor, já limpei o banheiro da igreja, já fiz tudo. Já trabalhei na cantina, já cuidei das crianças, eu já vivi quase tudo na fé. Mas eu quero dizer para você que a sua vida precisa continuar progredindo. Ou você, em determinado momento, vai paralisar e isso vai produzir em você uma improdutividade, uma insatisfação, porque você foi criado para conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus. Não tem outro lugar. Você precisa constantemente conhecer a Cristo. É por isso, queridos, que às vezes eu não entendo por que cristão, nós como crentes, mesmo que somos maduros, não entramos no fundamento. Porque nós precisamos sempre conhecer. Nosso desejo no nosso coração tem que ser: eu quero conhecer, eu vou conhecer, eu vou mergulhar mais, eu vou ler a palavra esse ano. Quantos colocaram assim como meta da sua vida, ler a Bíblia completa esse ano? Levanta a mão. Nós precisamos ler a Bíblia, até que a Bíblia não precisa ser lida mais por nós, mas as pessoas possam lê-la em nós. Nós precisamos viver isso. Então, Paulo orienta que nós precisamos seguir esses processos na direção de uma verdadeira dedicação a Cristo. Então, você precisa olhar para a sua vida hoje e falar assim: eu estou melhor do que ontem. Amém? Aliás, isso não é só na fé, isso é em todas as áreas da sua vida. E você precisa saber que amanhã você vai estar melhor que hoje. Amém? Imagina como você vai estar daqui a um ano, se você progredir todo dia, prosseguir, progredir e crescer e desenvolver a sua fé. Nós temos que olhar para o que o Ministério do Louvor tem nos entregado através da adoração, e nós precisamos saber, queridos, que a adoração é esse lugar em que nós nos rendemos a Deus, nos entregamos a Deus, e aquilo que nós vivemos esse domingo é pouco perto do que nós vamos viver no domingo que vem, e é pouco perto do que nós vamos viver o mês que vem, e a cada dia mais nós temos mais coisas a viver no Senhor, amém? Então sai desse lugar de ficar achando que você já viveu tudo em Deus. Isso é mentira do diabo. Quanto mais você busca Deus, mais você encontra espaço para que você cresça, para que você amadureça. Entre nessa rota de crescimento de forma intencional na sua vida, amém? Agora, esse crescimento não acontece de forma, vamos dizer assim, automática. Você entrou na igreja, você cresceu automaticamente. Não, queridos. É um processo de você buscar conhecer, de buscar estar com pessoas, de buscar ouvir palavras, de buscar ler livros, de se colocar em um lugar onde você vai continuar esse processo de crescimento, de participar do discipulado. O discipulado é para discípulo. O discipulado não é para que a gente forme discípulos segundo o nosso coração e a nossa vontade, mas o discipulado é para que nós formamos discípulos de Cristo Jesus, e é através do discipulado que nós nos unimos como igreja e colocamos a nossa energia em uma direção que Deus está nos dando. É através do discipulado que a gente tira a casca. Quem tem casca aí para tirar da sua vida? Essa igreja não tem muita gente cascuda, né? Então, discipulado, queridos, o que Jesus fez com os seus discípulos? Ele pegou 12 homens encrenca, cheio de vícios, manias, cheio de costumes errados. Ele andou com esses homens durante 3 anos, sabe fazendo o quê? Arrancando casca. Não é assim, Pedro, que você vai tratar a pessoa com faca. Ele o tempo todo estava fazendo o quê? Tirando a casca, falando assim: olha, você não foi criado para isso. Isso é discipulado. Então, o discipulado é para gente que quer crescer, para gente que quer evoluir, para gente que quer amadurecer no propósito de Deus. Então, a primeira coisa que Paulo faz é agradecer a igreja pelo progresso. Então, ele diz lá no versículo 3 e 4, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos, pois temos ouvido a falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor para com todos os santos.
Agora, como que é medido essa fé, esse progresso na fé, pastor? Paulo diz aqui que o progresso na fé é medido de duas maneiras. Primeiro, pela fé, fala assim, pela fé. Fé em Jesus. E o segundo, ele diz, olha que coisa fantástica, pelo amor para com todos os santos. Sabe quando você sabe que você é um crente maduro? Quando você lidar bem com o próximo. Quando você consegue lidar com o próximo de maneira saudável. Quando o seu pensamento em relação ao próximo é um pensamento de misericórdia, de graça, de paz. É um pensamento não de contenda, não de briga, mas de unidade, de serviço. É um pensamento de uma oferta. Você, a cada dia, mais e mais que você cresce na fé em Jesus, o amor para com os santos precisa aumentar e você precisa se tornar família. Eu sempre digo, queridos, que o maior desafio nosso como igreja não é receber Jesus como Senhor. Isso é fácil. A gente estiver passando um problema e a gente não tiver luz no fim do túnel, a gente já automaticamente procura uma luz sobrenatural, algo que esteja além das nossas forças para a gente se apegar. E se a pessoa te oferecer Cristo, você agarra nele. Mas a gente precisa de muita fé, a gente precisa de muito trabalhar de Deus para que a gente olhe para o outro e o reconheça como de fato um irmão nosso. Porque às vezes a gente fala, vamos ser sinceros, da boca para fora, às vezes a gente fala, pô, é meu irmão, mas a gente não tem misericórdia. Às vezes a gente fala, é nossos irmãos que estão aqui tocando, mas às vezes a gente não tem misericórdia e gratidão de chegar e falar assim, cara, obrigado, você chegar todo domingo 9 horas, para ensaiar uma música, 3 músicas, para servir melhor a gente. Então, às vezes, o nosso falar acaba sendo um falar da boca para fora. E o progresso na fé é medido dessa forma, através da fé em Jesus e do amor para com os santos. Quanto mais unidos nós estamos, mais maduros nós nos encontramos. Quanto mais unidos nós estivermos, mais próximos de Deus nós estamos. Aliás, Jesus disse nas falas do próprio Jesus, que é nisso conhecerão que são os meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Olha que coisa interessante, não vão conhecer você como discípulo de Jesus quando você for no monte orar. Eles não vão conhecer você como discípulo de Jesus quando você fizer um culto bom. Eles não vão conhecer você como discípulo quando você fizer um mês de jejum. Mas eles vão te conhecer e te reconhecer como discípulo o dia que você olhar para o outro com o olhar de que ele é um irmão, ele é um igual seu. E vamos ser sinceros, que desafiador é vivermos essa vida. Quão difícil é, porque nós somos pessoas altamente egoístas, egocêntricas, difíceis, porque na nossa natureza pecaminosa, é isso que se encontra em nós, egoísmo. Então nós precisamos entrar na rota de crescimento, de progressão, para que nós possamos a cada dia mais e mais evoluir e ser encontrados em um lugar onde nós possamos realmente reconhecer o outro como irmão. Depois Paulo intercede pela igreja pedindo algumas coisas. Então o que ele pede? Vamos lá no versículo 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo ora por aquela igreja dizendo, Senhor, que aquela igreja seja cheia do pleno conhecimento espiritual. Nós precisamos, queridos, de conhecimento espiritual, nós precisamos discernir aquilo que Deus tem ministrado, derramado sobre nós. E Paulo ora justamente para isso, para que aquela igreja possa reconhecer, para que ela seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, para que ela pare de ficar gastando a sua energia com essa bagunça espiritual que eles estão vivendo, aquela bagunça religiosa. Que eles parem de gastar tempo achando que tem uma gnose diferente que eles precisam descobrir para pacificar espíritos. Que eles param de gastar os seus dias e a sua energia se sacrificando, pensando que o sacrifício vai gerar para eles um lugar de mais proximidade de Deus, a ponto de conseguirem pacificar espírito. Às vezes eu fico assim pensando quanto que a gente precisa amadurecer na nossa vida.
Você já viu alguém expulsar demônio? Quem já viu? A pessoa vai lá e faz o quê? Hã? Não, ela ora no nome de quem? Já pensou, você já foi lá num demônio e falou assim, sai no nome da Pâmela, você já falou isso? Então é no nome de quem que o demônio sai? No nome de Jesus, gente. Então a gente tem que parar de ter medo de diabo, medo de espírito, porque no nome de Jesus, a palavra de Deus diz que há poder, e qualquer um de nós podemos orar e declarar sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida da nossa esposa. Às vezes as pessoas chamam o pastor para orar pela doença do filho. Por que você não pode orar? Porque não é eu que curo. Não é o pastor Gustavo que leva lá a bênção. Às vezes a gente está mistificando o evangelho. Não que não exista bênção na oração pastoral, do diácono, do presbítero, como a palavra de Deus diz, existe. Mas, queridos, você pode fazer isso e o Espírito ou aquilo que estiver acontecendo com seu filho vai se submeter a Cristo, porque Ele é supremo no que Ele fez. A obra de Cristo é grande, é maravilhosa, então nós precisamos entender essa realidade. Então seja cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus. Saiba que não é no nome de ninguém que as coisas acontecem, mas no nome de Jesus. Não precisamos experimentar de um conhecimento intelectual para alcançar níveis mais elevados de espiritualidade. Conhecer a Cristo e sua obra na cruz é o único e verdadeiro conhecimento necessário. Vocês lembram lá o que está acontecendo? Tem espírito lá, que esse povo está dizendo que tem espírito entre Deus e os homens. Ok? Então tem espírito no meio que você ora. É por isso, Léo, que você ora, a oração não chega. O espírito cata a oração no meio e não chega até Deus. Então é mais ou menos essa a ideia que eles estão pregando dentro daquela igreja. E aí alguns deles, espertos, querendo uma posição de destaque no meio do povo, falou assim, olha, é o seguinte, esses espíritos aí precisam ser pacificados. E eu tenho a gnose, que é o conhecimento necessário para pacificar esse espírito. Então não basta você orar para Jesus, Costa. Você tem que orar, mas você também tem que ter essa gnose. E eu tenho essa gnose, então eu vou orar e esse espírito vai ser pacificado. Olha só. Então eles estão trazendo para si a glória que é devida somente a Jesus Cristo. Eles estão trazendo para si a autoridade que foi dada a Jesus Cristo, por Deus através do sacrifício no Calvário. E Paulo diz negativo. A única coisa, o único conhecimento que vocês precisam não é o conhecimento natural e intelectual. O único conhecimento que vocês precisam ter é o conhecimento da obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque é esse conhecimento que vai fazer com que todo espírito maligno se sujeite a Cristo. Você está entendendo, queridos, o quanto que isso é sério? E o quanto que muitas vezes nós vivemos assim a nossa fé? Vivemos com medo de tudo e de todos. Às vezes a gente fica com medo do que a gente está comendo. Hã? Meu Deus, eu lembro quando eu era criança, queridos. Eu estava lá na igreja, eu cresci numa igreja pentecostal lá. E nada contra pentecostal, ainda sou pentecostal. Mas ela era uma igreja muito dura em doutrinas. E eu lembro assim cara, eles não deixavam, meu pai não deixava eu ir na quermesse. Eu ficava doido. Porque era uma cidade pequena, era quase que a única festa que tinha na cidade no ano. Todos os meus amigos da escola iam para a quermesse e eu queria ir. Só que meu pai não deixava. E não é porque ele pensava assim, não, mas é mais pelo contexto religioso que ele estava. Ele era presbítero, ele ficava meio assim. E ninguém da igreja podia ir, nenhum moleque da igreja podia ir. E eu lembro que um dia eu peguei, Costa, eu fui escondido. Eu fui na quermesse escondido. Eu lembro que eu cheguei na quermesse escondido assim, com meus amigos, nem falei pro meu pai. Aí eu cheguei lá, comi aquelas coisas gostosas de caipira que tem na quermesse. Eu comi, eu bebi, aí a gente pensa no medo que eu fiquei no outro dia de dar um negócio em mim. Porque eu achava, sinceramente, pela mentalidade religiosa daquele tempo que eu vivi, hoje, graças a Deus, não é mais assim, mas eu achava que aquilo que eu comia podia fazer mal para mim, podia me matar, sei lá. Um dia eu fui dormir na casa da minha tia, a minha tia que faleceu pouco tempo atrás. E eu lembro que a minha tia, ela tipo assim, pegou meu primo e foi levar ele benzer. Levou ele benzer, eu fui junto. Aí eu entrei lá na casa da pessoa, eu não estou falando mal dessas coisas, tá, gente? Só estou dizendo para você o que eu vivi. Eu lembro que eu entrei na casa e para mim, naquela época e naquele contexto, eu ficava assim, nossa,
Aí eu lembro que eu cheguei lá, a mulher começou a jogar assim uns negócios no meu primo, assim, umas folhas, umas arrudas, sei lá o que que era. E ela já olhou para mim e já jogou em mim também. Eu falei, meu Deus, agora eu vou. Queridos, vivia morrendo de medo. Morrendo de medo. Eu não era livre em Cristo, porque a mentalidade que eu tinha era que essas coisas podiam fazer mal para mim. Que essas coisas poderiam me destruir, me matar. E quando nós olhamos para a obra de Cristo, era mais ou menos isso que estava acontecendo, contextualizando. Eles estavam criando vários empecilhos para que Jesus não fosse suficiente na obra que ele fez na cruz do Calvário. Eles começaram a ensinar naquele tempo que precisava de Jesus e mais alguma coisa. Hoje eu entendo o quanto que isso, queridos, a obra de Jesus é suficiente na nossa vida. Nós não precisamos de mais nenhum sacrifício. O único sacrifício necessário foi feito por Jesus e a Bíblia diz que está consumado. Fala assim para a pessoa que está ao teu lado, está consumado, irmão. Para de viver com medo. Vamos ser sinceros, gente, às vezes a gente fica com medo do que a gente está comendo. Nós moramos num país que é altamente místico. Extremamente místico. Tudo que você come aqui provavelmente foi oferecido a um Deus. Foi oferecido a uma entidade. Aí você chega na tua casa e fica com medo de comer aquilo ali, porque aquilo ali você não sabe de onde vem. Olha lá. E queridos, a palavra de Deus diz que nós em Cristo Jesus podemos beber até veneno e aquilo não vai provocar dano algum, porque Jesus é suficiente. Então, deixa eu dizer, eu não estou dizendo para você ir lá e comprar sabendo que aquilo lá é consagrado, não é isso. Não estou dizendo para você ir lá e tentar Deus, falar assim, agora também eu vou tomar veneno e vou ver se eu vou morrer. Não é isso. Mas eu estou dizendo para você que aquilo que você não sabe, se você está em Cristo Jesus, e se existe algum mal ali, não vai te pegar, porque Jesus é suficiente na sua vida. Crente que tem medo de macumba. Ah, estou com medo que, sei lá, fizeram um trabalho para mim. A minha vida financeira não prospera, pastor. O meu casamento não dá certo. Os meus relacionamentos não dão certo. Deve ter amarrado meu nome na boca de um sapo, sei lá. Queridos, a gente está rindo, mas é muito sério isso. A gente vive com medo de espírito, sabendo que Jesus e a sua obra é suficiente para nós. Então pode fazer macumba para você, pode fazer trabalho na encruzilhada, não pega. Se você está em Cristo, querido, você está protegido e guardado no poder do nome de Jesus. Nada e nenhum mal vai te alcançar. Essa é a mensagem da obra de Cristo. Olha alguns textos bíblicos que vão trazer sobre o conhecimento de Deus, que o apóstolo Paulo diz. Romanos 1, 28 diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem tudo aquilo que não deviam. Efésios 1,17, peço que o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. 1 Timóteo 1,4 diz assim que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus não é apenas te salvar, mas te levar ao pleno conhecimento da vontade dele para a sua vida, amém? Então o serviço, o trabalho de Deus não acaba quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida. Ele começa nessa hora. E existe um processo de transformação até que o conhecimento da verdade se estabeleça e enraize na sua vida de uma forma tão profunda que as pessoas vão olhar para você e vão ver Cristo revelado. A segunda oração que ele faz é que tenham força espiritual e gratidão pelas bênçãos recebidas em Cristo. Então tenham força espiritual, ele diz assim no versículo 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Então Paulo pede que a igreja seja fortalecida espiritualmente, que seja cheia de força espiritual, de acordo com a glória de Cristo.
Ele entende que o cristão é fortalecido no poder da grandeza da glória de Deus. Então você precisa de fortalecimento em Deus. Você precisa ser fortalecido em Deus. Sabe por que nós não conseguimos passar pelos dias maus? Porque nos falta fortalecimento espiritual. Sabe por que nós sucumbimos com qualquer adversidade que nós enfrentamos? Porque nos falta perseverança, nos falta crescimento, desenvolvimento espiritual. Nos falta realmente a gente receber de Deus esse fortalecimento espiritual para que a gente possa vencer os dias maus. Sabe por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque nós não somos fortalecidos em Deus. Sabe por que nós temos dificuldade em amar o próximo e olhar o próximo como um igual? Porque nos falta fortalecimento em Deus. E ele diz que esse poder produz no cristão duas coisas. Fala assim, perseverança e paciência. E não é paciência esperando, é paciência com alegria. Então, às vezes a gente fala de paciência, a gente fala assim, eu vou esperar. E a gente espera lá que nem alguém que está ali, mas não queria estar, né? Então a gente espera assim, Deus lamentando, murmurando, falando para Deus, por que o Senhor colocou eu aqui? Por que eu estou vivendo isso? Mas a palavra de Deus diz que é paciência com alegria. É esperar no Senhor com alegria, dizendo, Senhor, eu sei que a minha vida não está do jeito que eu queria. Mas ela está do jeito que o Senhor sabe que eu preciso que ela esteja, para que eu continue a crescer. Então, perseverança no seu sentido original é traduzido como persistência, paciência e firmeza. Quem precisa de perseverança aí? A gente precisa de perseverar, queridos. Se o nosso irmão errou com a gente, persevera nessa relação, persevera no relacionamento, persevera no amor, continue lutando por, a pessoa errou comigo 3 vezes, já não quero mais. E estou sendo generoso, porque às vezes não precisa de 3. Às vezes é uma só, você já desiste. Então perseverar na sua vida financeira, perseverar na sua vida espiritual, perseverar para que o seu casamento melhore, perseverar na vida dos filhos. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. O quanto nós precisamos de perseverar na vida dos nossos filhos. Você ensina uma coisa um dia, no outro dia ele erra de novo. Você persevera e ensina de novo. E você vai desistir, sabe quando? Nunca. Porque hoje eu estou com 41 anos e minha mãe tenta perseverar na minha vida ainda. E paciência. Quem precisa de paciência? Longo ânimo, tolerância, ou seja, uma fortaleza construída através da palavra de Deus para que nós possamos viver uma vida de estar esperando aquilo que Deus está produzindo com o coração alegre por aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nós estamos esperando, Senhor, estamos esperando alegre. Senhor, o meu casamento não está do jeito que eu queria, mas eu estou esperando com alegria, crendo nas promessas do Senhor para a minha casa. Senhor, a minha igreja ainda não é o que eu gostaria, mas eu estou orando e perseverando para que ela se torne uma igreja avivada, cheia do Espírito. Pastor, o meu pastor não é do jeito que eu queria, mas eu estou perseverando para que ele alcance o pleno conhecimento da vontade de Deus, para que ele seja uma pessoa integral no nosso meio. Queridos, é assim que nós vivemos como cristãos. É isso que a obra de Cristo produziu na nossa vida. Paulo revela aqui 3 verdades importantes que você precisa anotar para você saber e sair daqui de uma vez por todas com isso bem claro na sua vida. 3 verdades importantes para a sua vida eu vou dar aqui hoje. Os 3 passos para a sua liberdade, amém? Quem quer ser livre aí? A primeira coisa, Paulo diz lá no versículo 12, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Deixa eu dizer algo para você, em Cristo Jesus, você é herdeiro de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Essa é a obra de Cristo na sua vida. Às vezes você fica se lamentando da sua vida hoje, queridos. Você é herdeiro do cara mais rico do mundo. E o que você herdou dele não foi apenas riquezas materiais, mas o que você herdou dele foi vida eterna. Foi prazer e alegria de viver. Foi uma identidade real para você viver.
Então você é herdeiro, você tem que colocar isso no teu coração. Você tem que viver isso nessa identidade. Todos os dias acordar falando assim, ao invés de reclamar, você olhar para a sua vida e falar assim, eu sou herdeiro em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Não existe mais condenação. Não existe mais nada contra a sua vida. Você vai receber tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você já é um herdeiro, alguém que está colocado ali diante de Deus para que você receba todas as bênçãos espirituais conquistadas por Jesus na cruz do Calvário. Deixa eu dizer algo para você que vai te chocar. Crente não precisa orar para receber bênção. Amém? Crente recebe bênção porque é a nossa identidade, é a nossa herança. Deus abençoa os seus filhos, é isso que a palavra de Deus diz. Então nós somos abençoados enquanto caminhamos, enquanto vivemos, nós somos abençoados, nós somos enriquecidos, nós recebemos alegria, plenitude, felicidade. Em Cristo nós recebemos tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida plena. Amém? Então você é filho, quem é filho de Deus aí? Quem é irmão de Jesus? Quem foi recebido através de Jesus Cristo? Então, você é herdeiro. Para de viver chutando pedra, olhando para o chão, falando que desanimar, que vida miserável é essa. E comece a olhar para a sua vida com o olhar de quem realmente reconhece que tem uma herança para viver. Qual seria a sua atitude se você descobrisse hoje que o seu pai ou a sua mãe deixou para você uma herança de uma fortuna incontável? Qual seria a sua postura? Você ia ficar chutando pedra? Você ia ficar lamentando? Você ia ficar fazendo o quê? Eu sei que muitos já largariam o serviço amanhã, né? Mas, queridos, qual é a nossa postura sabendo que pela fé nós recebemos toda essa herança de Jesus? Qual é a nossa vida? Qual é a nossa postura? Como tem sido os nossos dias, a nossa alegria, o nosso coração tem transbordado de alegria por isso? Em Jesus nós encontramos plenitude, encontramos paz contra toda ansiedade e todo medo de falta. Jesus diz na sua palavra que se nós estamos em Cristo, nada nos faltará. Amém? Então, queridos, isso é uma promessa de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus diz na tua palavra, que se Deus veste o lírio dos campos, quanto mais você. Então por que nós estamos vivendo ansiosos? Por que nós estamos vivendo com medo da falta, medo do futuro dos nossos filhos, medo da doença bater na nossa porta, medo do que vai acontecer com a economia do Japão? A nossa vida está na mão daquele que é o autor e consumador da nossa existência. E a nossa vida precisa estar nesse lugar, fundamentada em um lugar seguro. Então não tem crise. Amém? Não tem crise na sua vida. Não porque o mal não vai te alcançar, você não vai viver dificuldades na sua vida, mas porque essa dificuldade não tem mais poder para abalar uma identidade original de filho de Deus. Jesus viveu perseguição, sim ou não? Jesus viveu crise, sim ou não? Jesus viveu angústia, sim ou não? Dores, sim ou não? Mas sabe como que ele viveu isso tudo? Como um filho de Deus. Olhando para o propósito, dizendo, Senhor, a minha vontade é que eu não viva isso, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Jesus viveu todo o seu calvário e a sua dor na plenitude de um filho, sabendo que o pai ia fazer acontecer na vida dele tudo aquilo que o pai tinha estabelecido como propósito para a vida de Jesus. Deus tem propósito na sua vida, queridos. Tem muita dificuldade que você está enfrentando que você acha que é para a morte, mas é para que Jesus te fortaleça, é para que Jesus te ensine, é para que Jesus te molde, é para que Jesus faça com que a sua fé progrida. Sabe como que você vai perceber a progressão na sua fé? Você tem orado pedindo paciência, sabe como que Deus vai testar a sua paciência? É assim mesmo, irmão. Colocando pessoas do seu lado que vão testar a sua paciência. O tempo todo vai ter gente ali te enchendo a paciência para que você possa falar assim, hoje eu estou pleno. E de repente você vai passar por aqui, você vai olhar para trás e falar assim, nossa, eu nessa situação estourava. Nessa situação eu perdi o controle da minha vida e agora eu já não perco mais. Por quê? Porque é o pleno conhecimento da vontade de Deus se estabelecendo, enraizando na sua vida, levando você a ser não aquilo que você gostaria, mas aquilo que Deus te criou desde a fundação do mundo para ser. Amém?
Então a segunda coisa que nós aprendemos, a primeira é que você tem uma herança, amém? Fala para a pessoa que está do lado, você tem uma herança em Deus. A segunda coisa está lá no versículo 13, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em Cristo Jesus, você recebeu libertação espiritual, amém? Você é liberto, queridos, espiritualmente, não tem mais prisão sobre a sua vida. Não tem mais nada que Jesus tem que fazer na sua vida para completar o que ele já começou lá atrás na cruz. Parece assim, que Jesus morreu lá e começou um processo que ele vai acabar ainda na sua vida. Não, você está liberto, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Pois ele te resgatou do domínio das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Você foi resgatado do domínio do inferno. Existia na sua vida uma prisão espiritual. É por isso que você não se atentava para as coisas de Deus. É por isso que era tão difícil você reconhecer o outro como irmão. É por isso que era tão difícil você perdoar. É por isso que era tão difícil você amar. É por isso que era tão difícil você perceber a necessidade do outro. Porque você estava sob o domínio das trevas. E a Bíblia diz que são todos nós, amém? Levanta a sua mão e fala assim: eu estava nesse lugar. Todos nós estávamos sob o domínio das trevas, mas agora em Cristo Jesus nós fomos resgatados do império das trevas e fomos levados para o reino de Jesus, o reino de luz, de graça, de amor, de misericórdia e de proteção por aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Então, queridos, não tem mais nada que Jesus vai fazer na sua vida que vai completar a libertação que ele já realizou na cruz do Calvário. Então você está em Cristo? Você é 100% liberto. Então para de viver na paranoia de achar que você tem alguma coisa para libertar na sua vida, porque isso é mentira do diabo. Jesus já fez na sua vida tudo aquilo que ele precisava fazer na cruz do Calvário. E se nós estamos em Cristo, nós estamos resgatados pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Amém? A Bíblia diz lá em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertou, queridos, vocês são verdadeiramente livres. Agora o problema, se você acha que na sua vida tem algum espírito ainda aprisionando alguma área da sua vida, você precisa olhar para a palavra de Deus e entender que duas prováveis coisas estão acontecendo. A primeira delas é que você não recebeu Jesus ainda na sua vida. Porque é Ele que nos tira do reino do império das trevas. Então você precisa olhar para a sua vida para ver se você não converteu talvez para a religião e não para Jesus. Porque a religião não tira você do império das trevas. A religião faz parte de um processo em que Jesus vai, através da religião, fundamentar na sua vida, a religião saudável vai fundamentar na sua vida o conhecimento, o pleno conhecimento de Deus. É para isso que nós nos reunimos, para conhecer a Deus a cada dia mais e mais. Então você precisa olhar para a sua vida, se você acha que tem alguma coisa na sua vida prendendo você, a sua vida financeira, a sua vida matrimonial, a sua vida amorosa, os seus relacionamentos, você precisa olhar para Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque é só Ele que pode te tirar desse lugar de prisão espiritual que você tem vivido. Porque se você realmente está em Cristo, você já foi liberto no poder do nome de Jesus, amém? E a terceira coisa e última que nós aprendemos aqui, que em Jesus, está lá no versículo 14, em que nós temos redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Deixa eu dizer algo para você, em Jesus nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados. Fala assim, em Jesus eu recebi o perdão de todos os meus pecados. Deixa eu dizer algo para você, de todos os seus pecados. Não existe um pecado que Jesus e o sangue de Jesus não seja capaz de perdoar. Então, às vezes, você chega em Jesus com aquela mente, como todos nós, Senhor, Pai, pastor, você não sabe o que eu vivi. Você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu produzi, você não sabe a desgraça que eu promovi na vida de alguém, ou na minha própria vida. Você não sabe os pecados que eu cometi, eu não preciso saber. Eu só preciso dizer para você, pela palavra de Deus, que Jesus diz na sua palavra, que nós em Cristo Jesus recebemos a redenção e o perdão de todos os nossos pecados. Você foi perdoado, irmão. Então viva como alguém perdoado.
A dificuldade não é receber o perdão de Jesus, a dificuldade é a gente se perdoar daquilo que a gente fez. Tem gente que não vive livre porque ela até reconhece que Jesus a perdoou, mas ela não consegue viver aquilo de forma saudável e reconhecer que ela errou num tempo da sua ignorância. Então em Jesus nós recebemos o perdão de todos os nossos pecados, não importa o que você fez, não importa o que você produziu, não importa o quão ruim você foi antes de conhecer Jesus, o que importa é que agora em Cristo Jesus, Ele fez novas todas as coisas e agora você não é uma pessoa ruim que foi melhorada, agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, é isso que a palavra de Deus diz. Em Cristo Jesus nasce uma vida nova. É por isso que nós batizamos as pessoas. Qual é o sinal, qual é o simbolismo do batismo? Que é aquela pessoa que vai ser emergida na água, vai ser afundada ali. Quando ela levantar, ela levanta uma nova pessoa. Não é a mesma pessoa que afundou, que está levantando, mas é uma pessoa nova, feita à imagem e semelhança de Cristo, com novos valores, com um novo tipo de vida para viver, com novos desafios a enfrentar. É uma pessoa que vai viver a partir do perdão dos seus pecados. Então, em Cristo Jesus, você foi perdoado. Amém? Não deixa o diabo ficar te condenando. Às vezes o diabo chega na sua orelha e fala assim: eu sei o que você fez, Vanessa. Eu sei quem você é. Eu sei quem você é, Léo. Às vezes ele chega no seu ouvido e começa a narrar para você o que você fez. E você sabe qual tem que ser a sua postura se você está em Cristo? Fala assim: realmente eu fiz isso. Mas aquele cara que fez isso, ele foi sepultado com Cristo. E hoje a pessoa que está aqui é uma nova criatura. E a palavra de Deus diz que tudo se fez novo. E agora na minha vida, aquelas atitudes daquele cara não pertencem mais a essa pessoa. Eu sou novo em Cristo Jesus. Eu sou uma nova criação. Em João 1,29, diz assim que no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu quero com essa mensagem? Que você precisa se despertar para conhecer e experimentar a obra de Cristo na sua vida. Esse é o único conhecimento que você precisa, queridos. Conhecer e prosseguir em conhecer e experimentar a obra de Cristo na sua vida. A segunda coisa é que você precisa de fortalecimento espiritual. Fortaleçam-se uns aos outros, uns com os outros, orem juntos, sabe? Tirem tempo juntos de oração, pedindo a Deus fortalecimento para a gente aguentar a chatice do nosso cônjuge no dia que ele não estiver bem. Para a gente aguentar a chatice dos nossos filhos no dia que ele estiver acordando, porque em casa é assim, tem dia que eles acordam assim. O Nico tem dia que acorda e você não sabe quem levantou. Falou assim: cadê aquele menino que dormiu ontem, acordou capá virado? Não é assim, a gente é ser humano, e a gente também é assim, né? Às vezes você acorda bem, dorme bem, acorda, parece que está tudo ruim na sua vida. A gente é assim. Então a gente precisa de crescer todos os dias, nós precisamos de fortalecimento espiritual para a gente aprender a viver nos dias maus. Você precisa entender que você é herdeiro. Você precisa entender que você foi liberto do império das trevas. E você precisa entender que em Jesus você foi perdoado. Que não há nada que Jesus tenha que fazer na sua vida que Ele já não tenha feito na cruz do Calvário. O sacrifício e a obra de Cristo na sua vida é completo, queridos. É pacote completo, não tem nada que você precise além da pessoa de Jesus Cristo fazendo parte da sua vida e da sua existência. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.